Graça e paz. Deus abençoe a todos. Nós vamos estudar hoje o início do Apocalipse, que nós já começamos, né, na semana passada, mas antes nós devemos orar ao Senhor para que realmente Ele nos abençoe na compreensão deste livro, que é absolutamente importante para nossa fé cristã e para que nós possamos ter a nossa esperança fortalecida na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e na instauração do reino eterno, do estado eterno, da finalização da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nos permitir que tenhamos vida, e não só a vida física, biológica, material, mas também a vida espiritual, que nos torna imortais, semelhantes a teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo na forma humana, que morreu, mas ressuscitou. Essa qualidade de vida, de imortalidade, de vida eterna que nós temos de ti. Nós agradecemos a tua misericórdia, a tua graça, que nos dão essa condição de podermos aspirar eternamente, vivermos na tua presença. Obrigado por todas estas manifestações de amor e graça do Senhor, que nós não merecemos, mas que são oferecidas a nós e determinadas para nós pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu plano soberano e eterno, que antes que o mundo existisse, nos escolheu em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo e soberano nome. Dá-nos sabedoria, discernimento, inteligência, capacidade de compreender as revelações que o Senhor deu a João no livro de Apocalipse. Nós oramos agradecendo tudo isso e pedindo as tuas bênçãos sobre todos os participantes e famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos na semana passada, né, nós lemos, inclusive, o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vimos algumas coisas interessantes, que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, apesar de existirem teorias que apresentam outros autores, né? A possibilidade de serem outros autores, ou um outro autor diferente de João, também chamado João, né? Que seria um ancião da igreja de Éfeso, ou um vidente, também lá da igreja de Éfeso, também chamado João. É muita elucubração, né? Muita coisa de pensamentos e tentativa de encontrar um autor definitivo, já que a Bíblia não explicita claramente quem é o autor, mas todos têm, a tradição tem como João o apóstolo, e até porque esses outros, se fossem outros os escritores, nós não teríamos, não poderíamos estabelecer uma autoridade bíblica, porque todos os escritores do Novo Testamento ou foram apóstolos de Jesus, ou foram ligados a ele, né, que participaram da sua, dos seus ensinos, ou foram pessoas que foram ligadas aos apóstolos, como, por exemplo, Lucas, né, que foi ligado ao apóstolo Paulo. E Judas e Tiago,
que eram meio-irmãos de Jesus e que se constituíram colunas da igreja de Jerusalém, apesar de não ser dito de Judas que ele foi uma pessoa importante do ponto de vista espiritual na igreja de Jerusalém, mas sabemos que ele foi uma pessoa que se nele se manifestou uma autoridade de um ancião que anunciava o evangelho e que viveu de maneira reta depois que Jesus Cristo, seu meio-irmão, morreu. Então, é mais fácil e mais lógico acreditar naquilo que a igreja cristã primitiva acreditava, que é verdadeiramente João, o apóstolo, o autor do livro de Apocalipse. Então, João, o apóstolo, né, que também era um profeta e que escreveu esse livro, recebeu este livro. Na verdade, esse livro, a autoria desse livro é de Deus. João só recebeu esse livro de Jesus Cristo por intermédio de um anjo, né? Então, ele é atribuído tradicionalmente ao apóstolo João, filho de Zebedeu. E há alguns que apresentam dificuldades sobre a identidade de João, mas argumentam que o livro teria sido escrito por outro João, diferente do apóstolo, hipótese que não resiste a uma análise aprofundada. O livro foi escrito possivelmente no final do primeiro século, num período em que havia perseguição, intensa perseguição. E os cristãos estavam sendo perseguidos, ameaçados por uma autoridade romana, não é? O imperador romano estava determinando a perseguição dos cristãos e levando-os ou a renunciar à sua fé ou a morrer. Na verdade, o que o imperador romano queria, e todos os imperadores queriam isso, é serem adorados como deuses, né? Havia uma religião em Roma que adorava o imperador como Deus, ou como filho de Deus. Então, eles estavam querendo exatamente isso, né? Que os cristãos deixassem de adorar Jesus Cristo como rei e adorassem exclusivamente o imperador. Sob esta situação de perseguição é que eles estavam, e tanto na perseguição provocada por Nero, que foi aí em torno do ano 64, 65 depois de Cristo, ou então, o que é mais provável, uma perseguição feroz e que foi produzida no governo de Domiciano, que foi um imperador que esteve governando entre os anos de 81 e 96. E quase no final do seu governo é que esta perseguição se deu. E os antigos escritores cristãos, como Irineu, aqueles que viveram no início do segundo século, aceitavam e defendiam uma data mais tardia para o livro. Para a organização e a realização do livro, né? Então, esse
essa situação que se deu no final do governo quase no final do governo de Domiciano, é uma situação que propiciou, né, um aparecimento de uma resistência mais forte dos cristãos, e a data destes eventos é uma data que concorda com esse final de governo de Domiciano. Possivelmente o livro tenha sido escrito nesse final de tempo, em torno de 95, entre 90 e 95 depois de Cristo. A data mais aceita é essa, embora ela seja questionada hoje pela crítica moderna. Mas a crítica moderna tem o objetivo de desacreditar a Bíblia, né? Então a gente não deve levar muito a sério. Nós falamos também sobre esse tipo de interpretação, a preterista, né? Que diz que tudo que aconteceu no Apocalipse, tudo que está registrado, já aconteceu, tudo aconteceu no primeiro século, e que foi registrado para exemplo das outras igrejas e do cristianismo que viria. Tem a interpretação histórica, que ela diz que o Apocalipse é um panorama do desenrolar da história. E então procura-se associar cada fato da história com cada evento histórico com descrições no livro de Apocalipse. Isso dá uma variedade tão grande de acontecimentos e de interpretações que não compensa nem estudar. Mas é a interpretação chamada histórica. Depois nós temos a interpretação idealista, aquela que entende que o livro de Apocalipse é uma apresentação figurativa, um relato figurado, né? Quase que romanceado da história. Ele seria uma manifestação figurativa de que os grandes princípios do bem e do mal estão em luta e vai finalmente vencer o reino do bem. Os princípios do bem e do mal estão lutando e vai prevalecer o princípio do bem. Então, o Apocalipse não tem nenhuma mensagem sólida. Ele é simplesmente uma história que mostra a vitória do bem sobre o mal. E a futurista, que é aquela que entende que uma parte do livro foi escrita para aquela circunstância presente, né? Até os capítulos 1, 2 e 3, e do capítulo 4 em diante é futuro, coisa que vai acontecer ainda, que não aconteceu, né? Não tinha acontecido no tempo de João, nem não aconteceu durante o tempo da igreja, até agora, mas vai acontecer. É um período futurista, com base no princípio geral de interpretação natural, né, normal do texto, o princípio gramático histórico, em que se baseia a interpretação de todas as profecias. Todas as profecias bíblicas que se cumpriram até hoje foram interpretadas deste mesmo modo, inclusive por Jesus e pelos apóstolos. Então, nós continuamos com o mesmo princípio e
esse princípio gramático histórico, que é um princípio básico de interpretação de qualquer língua e de qualquer escrito, é um princípio que está na Bíblia desde o início e que serve para que nós vejamos que estas coisas que estão no Apocalipse ainda são futuras e elas vão acontecer no final dos tempos. O livro é um apocalipse, né? O livro é... O que é um apocalipse? É uma revelação com uma disposição de alguém, nesse caso aqui de Deus, de mostrar as coisas que ainda virão, né? Que ainda vão acontecer. E deve ser entendido como um apocalipse, que é uma revelação. Longe de ser um livro complicado, o Apocalipse, quando bem estudado, ele é um livro que revela, que abre nossa mente, que nos dispõe o nosso coração a receber essa graça de Deus de nos dar a entender, dar compreensão de tudo aquilo que vai acontecer, permitindo que nós tenhamos uma noção clara de tudo que vai acontecer, nos preparemos para essas coisas, aqueles que estiverem aqui, e glorifiquemos o nome do seu Filho, que é verdadeiramente o vencedor, e é com quem nós estaremos na época da sua vinda, né? A igreja que será arrebatada antes do período tribulacional estará vindo com Jesus Cristo na segunda vinda. Nós vamos ver isso no capítulo 19 de Apocalipse. O conteúdo, portanto, deste livro é um conteúdo que fala a respeito de Jesus Cristo como centro de toda a história, como centro de toda a Bíblia, como centro deste livro, como centro da vida de cada um de nós. O livro mostra a glória de Jesus como o ressuscitado. O capítulo 1 fala desse Jesus glorioso e representado de uma maneira maravilhosa por João. E ele dirige, é Jesus quem dirige as suas igrejas, e o Cordeiro, ele é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. E os juízos decorrentes da ira do Cordeiro, que agora vai se manifestar, ele veio na primeira vinda manifestando graça e misericórdia, agora ele vem para manifestar a ira do Cordeiro e juízo, ira e juízo. Então, nós vamos ver essa situação de juízos decorrentes da ira do Cordeiro em quase todo o livro. Vamos ver o retorno visível de Cristo à Terra, né? E o reino milenar de Cristo, no capítulo 20, e os novos céus e nova terra, que serão inaugurados pelo próprio Deus nos capítulos finais do livro. E as coisas, o livro é dividido, né, em 3 tempos, né? É interessante que Deus fala com João que ele deve escrever o livro e fala das coisas que viste, isto é, a visão do Cristo ressuscitado, no capítulo 1, as coisas que são, né, aquelas que estão existindo agora, no tempo em que João está escrevendo este livro, que são as igrejas da Ásia, né, das quais 7 foram escolhidas para receber essas cartas, e as que hão de vir depois destas,
Então, depois da era da igreja, virão as coisas que estão referidas no livro de Apocalipse. Então, existem 3 tempos aqui: tempo passado, aquilo que Jesus foi, e o que Jesus se tornou depois da sua morte, né? Ele se tornou o verdadeiro rei do universo. Ele era o rei do universo, mas ele foi glorificado nessa posição. E as coisas que são, é o tempo, a era da igreja, e nós vamos comentar sobre ela, e aquilo que há de vir, aquilo que vai acontecer depois destas coisas, depois da era da igreja. Então, nós temos um resumo rápido, sim, da introdução de Apocalipse, né? Que nós fizemos na semana passada. E o livro se fundamenta no discurso de Jesus Cristo, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Jesus fala ali para os discípulos, quando eles fazem a pergunta a ele, né? Quando serão estas coisas, né? As coisas que vão acontecer no fim. Eles perguntam para Jesus quando que se dariam estas coisas. E Jesus, então, começa a falar do sermão escatológico, né? É o sermão em que Jesus ministra aos discípulos, aos apóstolos que estavam com ele no templo, sobre o futuro. E esse sermão escatológico foi utilizado e expandido no livro de Apocalipse. O autor, portanto, é o próprio Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que notifica a João. Então, Deus dá a revelação a Jesus, né? Jesus é o Senhor de todas as coisas, e ele, por intermédio de João, escreve às igrejas, e é um anjo que traz essa revelação a João. João registrou as informações que Jesus lhe passou e enviou o registro, o livro que foi organizado, às 7 igrejas predeterminadas por Jesus. As igrejas predeterminadas por Jesus. Havia centenas de igrejas na Ásia, mas Jesus ordenou a João que fossem escolhidas 7 igrejas, e Deus determinou quais seriam as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele estava preso na ilha de Patmos, onde havia uma colônia penal romana, e ele estava ali cumprindo pena de exílio, não é? Por causa do evangelho de Jesus. Ele estava na ilha onde ele estava preso, uma ilha aí a uns 90 quilômetros, talvez, da costa asiática, próxima de Éfeso. Alguns livros falam 56, mas eu entendo que eles podem estar falando de milhas, né? E as milhas são maiores do que quilômetros. Uma milha é mais do que 1 quilômetro. Então, às vezes, a diferença de números é porque um fala em milha, outro fala em quilômetro. Então, isso não tem tanta importância. A ilha estava a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, e é uma das ilhas gregas, né? E ela tem 16 quilômetros de extensão, por 10 quilômetros de largura média, e é uma ilha pequena, então, e sem vegetação, uma ilha rochosa e desprovida de árvores, é uma ilha inóspita. Ali havia ali um presídio, né? E uma colônia penal. Ali o apóstolo João estava, e ele esteve ali por volta do ano de 95, né?
na perseguição que foi promovida pelo imperador Domiciano. Domiciano perseguiu os cristãos de uma maneira muito cruel. Ele viveu, o Domiciano morreu, viveu até o ano 96 e morreu. Mas o outro imperador que o sucedeu, Nerva, foi mais brando um pouco e ele libertou João. Ele mandou soltar o apóstolo João. O apóstolo João viveu até o ano 98 depois de Cristo, aproximadamente. É o que se imagina, né? O que se tem de concreto é isso. E depois de Nerva entrou o Trajano como imperador de Roma. E no reinado de Trajano houve outra perseguição intensa no ano 100 depois de Cristo. Então, João já tinha passado por duas perseguições e havia uma terceira agora no reinado de Trajano, mas ele morreu antes dessa perseguição vir à tona. Então, ele morreu, talvez, no reinado de Nerva, quando este imperador, que reinou um curto espaço de tempo, permitiu a ele que voltasse para Éfeso. O pano de fundo histórico aqui, né, é muito importante a gente saber algumas coisas, né? Que as visões de João foram concedidas a ele e o livro foi escrito à luz das perseguições mortais de alguns imperadores romanos. Então, quando ele recebeu essas visões, para ele aquilo estava acontecendo, né? Por causa das perseguições. E a igreja, nos seus primeiros 50 anos, sofreu perseguições severas. A primeira foi de Nero, né? Multidões de cristãos foram crucificadas por Nero ou lançadas aos animais ferozes, né? Os animais selvagens comiam, né? Literalmente destruíam esses crentes, ou então eles foram queimados vivos e como meio de iluminação de Roma, enquanto o imperador dava gargalhadas, ouvindo os gritos de dor, os gritos lancinantes de dor que os crentes emitiam, né, quando eles estavam sendo queimados. Houve, então, esse tipo de sofrimento grave por parte dos cristãos. E homens e mulheres morreram queimados ou mortos pelas feras ou crucificados. Pedro e Paulo são dessa época, mas eles não morreram queimados. Paulo foi decapitado e Pedro parece ter sido crucificado, né? E eles foram martirizados nessa época. A segunda perseguição foi a perseguição imperial de 85 a 86 depois de Cristo, que foi curta, mas extremamente severa. Calcula-se que aproximadamente 40.000 cristãos foram martirizados nessa época. E muitos deles, muitos cristãos participaram que escaparam dessas perseguições, já tinham participado de outras perseguições, de modo que muitos fugiam, não é, para outros lugares, mas não deixavam de pregar o evangelho. A terceira perseguição foi a perseguição de Trajano. Essa que foi nesse período que
João escreveu o seu livro. Ele estava estava na ilha de Patmos para começar o livro, né? Ele ia começar o livro ali, ele teve aquela visão e ia escrever aquele livro. João tinha vivido no meio de duas perseguições anteriores, estava prestes a entrar nessa terceira tentativa do Império Romano de anular a fé cristã. O desejo, o intuito dos romanos, especialmente dos imperadores, era aniquilar a fé cristã, porque para eles era uma ameaça ao seu império, né? Ao seu sistema de governo e à existência de imperadores que eram tidos como deuses e adorados como deuses. O culto ao imperador estava se desenvolvendo de uma maneira muito intensa, já tinha se desenvolvido, e havia templos em algumas cidades em que se cultuava o imperador. Eram dias de muito, muita dificuldade para uma igreja que apenas estava começando. A igreja tinha no máximo aí 60 anos e a igreja estava começando a ser plantada, o cristianismo estava começando a ser desenvolvido. E além das perseguições externas, né, do imperador, com essas perseguições malignas, começou nesse tempo também as lutas internas, a corrupção interna, a apostasia, que começou a surgir na igreja. E, além da apostasia, as heresias, que enfraqueciam a igreja por dentro, solapavam a fé cristã por dentro, né? Então, perseguições por fora, lutas doutrinárias por dentro. Então, é neste ambiente que o livro foi dado por Deus a João. O livro apresenta Jesus glorificado. O livro de Apocalipse demonstra que Jesus agora está em glória e com vestes reais, com poder, com autoridade. Não é o manso cordeiro que foi para o matadouro, mas agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei que domina sobre todas as coisas. Ele é Rei absoluto nas, no ele é um rei que está no céu. O local agora onde ele está reinando é no céu. E ele reina sobre o mundo, sobre todas as coisas, sobre as suas criaturas, sobre Israel, sobre a igreja. Ele é o Rei, Senhor absoluto. É esse Rei ressurreto e imortal, o Deus eterno, o Redentor de seu povo, que é apresentado para encorajar os crentes, demonstrando que ele, o Senhor Jesus, é o verdadeiro vencedor sobre todas as coisas, sobre todos os poderes, sobre todas as autoridades que possam existir. João, então, dá testemunho da verdade, porque ele viu tudo que vai descrever. João não está escrevendo da cabeça dele, ele teve visões. Alguns autores falam que esse livro é um livro fantasioso e que não deve ser parte constituinte da Bíblia, porque é um livro que é produto de um fanático religioso que teve essas visões da sua própria cabeça. João nunca teve essas visões da sua própria cabeça. Ele recebeu essas visões
elas foram dadas a ele, passadas a ele, e ele, tendo essas visões, ele relatou aquilo que ele viu. Não foi produção de João, né? Foi algo que ele viu e que foi dado a ele ordem para escrever e transferir, relatar, enviar às igrejas da Ásia, né? O livro tem pelo menos 7 bem-aventuranças. É interessante anotar isso, né? E nós temos 7 bem-aventuranças que estão presentes no livro, e a primeira delas é relativa ao conteúdo da profecia. Está escrito assim: bem-aventurado aqueles que leem, os que leem, aqueles que ouvem, quando é pregado naturalmente, né? Mas raramente se prega sobre Apocalipse, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. E bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, é o único livro da Bíblia que tem essa garantia de bem-aventurança para quem lê, quem ouve e guarda as profecias nele escritas. O autor é João, e ele escreve às igrejas da Ásia, das quais 7 são escolhidas, como eu já falei, né? As cartas têm um modelo que é seguido, né? Saudação, a graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, né? Da parte dos 7 Espíritos de Deus, que se acham diante do seu trono, e por aí afora ele vai em saudação aos irmãos. O número 7 aparece 54 vezes no livro, mais de 54 vezes, deve aparecer umas 70 vezes no livro, e mais do que qualquer outro número, ele está presente no livro. E é um significado interessante, porque são 7 igrejas, 7 espíritos, 7 grandes candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, e por aí afora. Então, o que significa isso? Significa que o número é místico? Não. Significa apenas que há completude, geralmente associada a inteireza, algo inteiro, algo completo, algo que tenha comprimento perfeito, é a completude, a perfeição. Então, quando fala de 7 espíritos, é uma alusão ao Espírito Santo em sua absoluta perfeição, na sua plenitude, né? Quando fala de 7 anjos que estão diante do trono de Deus, fala também do número de anjos que servem, o número dos anjos que estão servindo a Deus, né? E que são representados nesse número 7. E o livro fala também que João recebeu essas mensagens da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que é a fiel testemunha? Jesus é chamado de fiel testemunha, aquele que recebeu uma missão e cumpriu essa missão fielmente, pregando o evangelho do reino e a nação de Israel, sendo rejeitado pela nação de Israel, morrendo na cruz do Calvário, para testemunhar dessa graça e desse amor de Deus. Não esquecer que Jesus anunciou o evangelho do reino. Jesus começa a sua pregação, nós podemos ver isso em Marcos, em Mateus, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. O evangelho de Jesus é diferente do evangelho que é anunciado hoje, né? Anunciado hoje venha Jesus, Jesus
vai te dar tudo que você precisa. Jesus vai perdoar seus pecados de graça e você pode se tornar abençoado. Não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de deixar a vida torta que está levando, né? Não fala de nenhum tipo de renúncia que a pessoa precisa fazer. Mas Jesus veio pregar o evangelho do reino. E ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso também João fala aqui no texto. E a ele a glória e o domínio, porque ele nos constitui o reino de sacerdotes para Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então, essa é a introdução que o livro faz, né? Que João faz, e fala também sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda. Fala que ele vem com as nuvens, fala que todo olho o verá, todo olho, no mundo inteiro. O mecanismo que isso vai ser usado para que todo olho o veja, nós não sabemos, mas hoje não é difícil, né, isso acontecer. Todo olho ver esse acontecimento maravilhoso, que é a segunda vinda de Jesus. E o João diz que ele vem com as nuvens. Por que que ele vem com as nuvens? Porque que ele veio no arrebatamento da igreja, nós vimos isso em Tessalonicenses, ele veio até as nuvens, o arrebatamento foi invisível, invisível, né? Ele veio até as nuvens e em um piscar de olhos, ele tirou a igreja, ressuscitou os mortos e transformou os vivos, elevando-os às nuvens numa fração de segundo. E dali ele voltou para o lugar que estava preparado no céu. Do céu, ele volta agora acompanhado de todo o exército celestial. E a igreja faz parte desse exército celestial, porque a igreja agora está casada, as bodas do Cordeiro já aconteceram. Então, a igreja está agora casada com o Senhor Jesus Cristo, e ela volta com ele, volta nas nuvens, né? Então, a partir das nuvens para baixo, todo olho o verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eles vão ver que tudo que foi dito, pregado, ensinado na palavra é verdadeiro, e eles vão, então, se lamentar sobre Jesus. Não sei se vão se arrepender dos seus pecados, mas vão lamentar sobre o fato de não terem crido. Todas as tribos da terra. Não só o povo judeu, mas todas as nações da terra. A palavra de Jesus, não é a palavra de Deus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele se define como o próprio Deus. Ele se define aqui como essa definição aqui é a definição que Deus deu de si mesmo para João e que Jesus usa também, e determinando assim sua igualdade absoluta com Deus, mostrando que Jesus Cristo é verdadeiramente o Deus eterno. João é o autor deste livro, então, autor humano, né? Ele recebe o livro de Deus, de Jesus por meio do anjo, e escreve. Então, esse escritor humano do livro de Apocalipse é o João, que se identifica como irmão e companheiro na tribulação e no reino, né? João se identifica como aquele que sofre conjuntamente com a igreja, com o restante da igreja, pelas tribulações deste mundo, né? E é uma fase em que a igreja está sendo perseguida. E
Aqueles que estão com ele, ele diz, né? Irmão, como irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele foi degradado ou desterrado, né? Ou banido ou deportado para a ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, e do Evangelho. Deus estava preservando a vida de João. João deveria ter morrido em uma das duas perseguições anteriores à sua ida para Patmos. Mas, ao invés de ser morto, ele foi deportado, porque Deus ia usá-lo para trazer ao cristianismo esta visão, o Apocalipse, e completar assim a palavra de Deus para nós hoje, para todo o povo hoje. Então, Deus utilizou-se da vida de João, né? E ele então explica, né? Achei-me em espírito, ele estava em êxtase espiritual, né? Ele teve uma visão espiritual no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Ele está dizendo aqui, no dia do Senhor é o primeiro dia da semana, que os crentes guardavam, que os crentes do Novo Testamento passaram a guardar em homenagem ao próprio Jesus Cristo que ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós temos textos bíblicos que demonstram isso, né? E os crentes do Novo Testamento não guardavam o sábado, como os adventistas querem fazer a gente engolir, né? Mas esse texto, essa situação já foi mais do que sobejamente estudada. E nós, então, temos a convicção clara de que nós devemos permanecer guardando o primeiro dia da semana. Foi quando Jesus ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, e ouvi o texto bíblico que nós lemos na semana passada, fala, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, ele estava em êxtase na visão, ele não foi corporalmente, não, foi uma visão espiritual. Ele estava em êxtase espiritual. Ele não subiu em corpo e alma para o céu, não. Ele teve só uma visão, um êxtase. Mas ele não perdeu a consciência. E ele ouviu, então, por detrás dele, uma grande voz como de trombeta, um som importante, um som típico, né? Parecia uma trombeta. E ele, então, voltou-se para ver aquele som, e quando ele voltou-se para ver, ele recebeu a ordem, né? E ali em completo êxtase, ele recebeu essa ordem. O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele recebeu essa ordem de que tudo que ele visse e ouvisse, ele deveria registrar num livro para ser enviado às igrejas que foram escolhidas pelo próprio Jesus para receber. Qual foi o conteúdo dessa visão? Ele voltou-se para ver quem falava com ele. E o que ele viu? Primeiro de tudo, ele viu
7 candeeiros de ouro. Candeeiros é o quê? É um tipo de recipiente para velas, né? Um, um, um artefato, geralmente de algum material resistente, em que se colocavam velas ou qualquer outro instrumento que servisse para iluminação. Então, esses 7 candeeiros de ouro eram desse material que servia desses que servia de iluminação, que era utilizado para colocar elementos de iluminação, geralmente velas para iluminação. 7 candeeiros de ouro ele viu. E no meio desses candeeiros, um semelhante a filho do homem. Ora, o próprio Jesus deu nome a si mesmo de filho do homem, né? O filho do homem, ele mesmo menciona a si mesmo como filho do homem. Então, João está vendo os 7 candeeiros de ouro, nós vamos ver o significado dele daqui a pouco, e no meio deles, um semelhante a filho de homem. Então, no meio desses candeeiros que estão sendo vistos por João, está uma pessoa semelhante a filho de homem, não é? Então, um ser humano e parecido com com um homem, não é? Porque tem a forma de um homem e com, vestido como? Com vestes talares. Vestes talares aqui são vestes de sacerdote e de juiz, ou de juiz, né? Vestes sacerdotais ou de juiz. Nós vemos isso quando lemos o livro de Daniel, e no livro de Ezequiel também se menciona essa expressão filho do homem. Então, ele está vestido de vestes talares, vestes festivas de sacerdote e juiz. Está cingido com uma cinta de ouro no peito, uma cinta de ouro no peito. Né? Essa cinta de ouro no peito é uma cinta que fala da sua nobreza, da sua qualidade superior de rei, né? Uma cinta de ouro no peito, demonstrando a sua nobreza, a sua qualidade superior de ser humano que é destinado ao trono. A sua cabeça e os seus cabelos eram alvos como a branca lã, alvos como a branca lã. Depois os irmãos podem ler essa descrição no capítulo 1 de Apocalipse, que nós lemos a semana passada, certo? Então, alvos como a branca lã, mostrando assim que ele era um ancião de dias. Lá em Daniel também nós encontramos essa expressão, ancião de dias. Quer dizer, uma pessoa que tem vida de muitos e muitos séculos, que tem vida longa, que tem longevidade, que podemos falar que tem eternidade de vida, né? E então a cabeça dele e os cabelos eram alvos como a branca lã ou como a neve. Uma figura realmente tremenda, né? Uma figura realmente maravilhosa, que chama atenção, que até inibe, que até pode pôr medo, tal a intensidade do brilho dessa pessoa. Os olhos, olha só, como chama de fogo, falando isso aqui de juízo, né? Juízo de Deus. Os olhos como chama de fogo, esclarecendo todas as motivações dos corações das pessoas. Olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, os pés de bronze polido, né? Cobertos com algum tipo de material de bronze polido. Então, verdadeiramente uma armadura que ele estava vestindo, né? E uma voz, com uma voz
de muitas águas, uma voz poderosa, uma voz que falava com muita autoridade e com poder, uma voz que fazia um som muito intenso, né? Então, esta figura que João viu é a figura de Jesus Cristo glorificado. Então, essa descrição é de uma pessoa em grande glória, né? É Jesus Cristo glorificado. E eu creio que essa visão é uma visão atenuada para que João não sofresse muito, né? Não desmaiasse, e ele acabou desmaiando, né? Quase, pela glória que estava sendo manifesta nessa pessoa. Então, João teve o privilégio de ver isso, mas foi preciso que houvesse uma visão um pouco atenuada da glória de Jesus, que não é a glória que ele ainda tem para se manifestar no céu, não é? No trono de Deus. Então, nós vamos ver um Deus muito mais uma figura muito mais intensa do que essa que nós estamos vendo aqui. Isso é o meu pensamento. Na mão direita desta figura maravilhosa, essa figura maravilhosa tinha na sua mão direita 7 estrelas. Mão direita, mão de poder, mão de autoridade, mão de domínio. 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes, né? Uma espada aguda de 2 gumes. E Hebreus diz que essa espada é a palavra de Deus, né? Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagine o brilho do sol, gente. Seu rosto brilhava como o sol na sua força, o sol do meio-dia. Nós não conseguimos olhar para esse sol sem nos perturbarmos. Então, esta figura maravilhosa que João viu é a figura de Jesus. Nós vamos ver aqui, o próprio texto fala dessa figura. Quando João teve... A reação de João foi uma reação intensa. Ele diz assim, o texto diz assim: quando vi essa figura, caí aos seus pés como morto. Como morto significa que ele parecia que estava morto, mas ele estava vivo, né? Caí a seus pés como se eu estivesse morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está se identificando como aquele que é o que começa e o que termina todas as coisas. Então, quando eu vi, caiu aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele está se identificando para João, né? Demonstrando quem ele é. Então, ele ordena a João: escreve, pois, as coisas que você viu, né? As coisas que viste, as coisas que são, as que viste, as do passado, né? As coisas que são, as que eu vou te mostrar agora, e as coisas que hão de acontecer. Quais as coisas que hão de acontecer? As coisas do futuro, depois destas. O mistério das 7 estrelas, agora ele vai revelar o que e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são as 7 igrejas. As 7 estrelas, os 7 candeeiros são as igrejas. Os 7 candeeiros são as igrejas, né? Os candeeiros que
estavam na mão direita do Senhor Jesus, né? Daquela visão. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Os anjos que são vistos, né, pela maioria dos intérpretes como os pastores das igrejas. Então, as igrejas, porque as igrejas são reais, e são, então, os 7 anjos também não se trata de anjos no sentido literal da palavra, no sentido, mas no sentido, não no sentido primário da palavra, mas no sentido aplicado da palavra, que é cada anjo é um pastor, não um mensageiro. A palavra ágelos significa mensageiro, né? Anjo é, na verdade, um mensageiro. E o mensageiro para a igreja é o pastor que Deus escolhe para as igrejas. Então, esses mensageiros, hoje nós entendemos que são os homens escolhidos para pastorear as igrejas. Então, João teve essa visão espetacular daquela pessoa que é maravilhosa, daquele ser maravilhoso, glorificado, um ser que causa espanto e temor, produziu até uma queda em João, e essa situação de João foi imediatamente remediada, porque Jesus colocou sobre ele a sua mão direita e disse que quem ele era, né? Eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive para sempre, né? E estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Muito bem, esse é o resumo do primeiro capítulo e mostrando quem é Jesus. Agora, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ter as igrejas, cartas das igrejas. As igrejas vão receber cartas. Por que Éfeso? Por que Esmirna? Por que Pérgamo? Por que Tiatira? Por que Sardes? Por que Filadélfia? Por que Laodiceia? Por que não outras igrejas das centenas que existiam lá? Nós mesmos conhecemos Tessalônica, Filipos, Hierápolis, Corinto. Nós conhecemos várias igrejas, né? Ouvimos falar de várias igrejas e elas não foram numeradas aqui. Conhecemos também algumas igrejas dessas que foram mencionadas. Éfeso, por exemplo, é uma igreja importante, né? Filadélfia. Mas nós vamos ver, estudar qual é o conteúdo das cartas a essas igrejas, por que a essas igrejas e qual é a mensagem que isso tem para nós hoje, se só serviu para as igrejas naquele tempo ou se serve também para as igrejas no decorrer da história, inclusive do nosso tempo, né? Nós vamos ver agora rapidamente, porque o tempo já foi, a conclusão deste estudo de hoje e as aplicações. Primeira conclusão e aplicações. Deus revelou os acontecimentos finais da história antes da vinda de Jesus Cristo. Ele revelou a uma igreja que estava sendo perseguida, né? Soava como um consolo para a igreja saber que Deus julga e condena os perseguidores e livra os perseguidos. Então, nós não estamos sem uma satisfação, vamos dizer assim,
de Deus. Nós estamos recebendo dele orientação, Deus está nos dando conhecimento das coisas, Deus está mostrando o que é que vai acontecer e está mostrando especialmente o que a igreja vai receber neste tempo final, né? Então, nós estamos felizes porque Deus revelou os acontecimentos finais da história, né, antes da vinda de Jesus, antes da segunda vinda, para a igreja, e nós devemos pregar isso, né? Quantas mensagens nós já ouvimos sobre Apocalipse? Eu temo que tem crentes que nunca ouviram nada sobre Apocalipse, porque eu não me lembro de ter visto algum pastor pregando sobre Apocalipse já faz muito tempo, muito tempo. Então, é uma pena que esse livro esse livro que tem, o único, aliás, que tem essa promessa de bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Esta é uma palavra que Deus deu, que é de bem-aventurança, e nós temos deixado isso para depois. Segunda aplicação: João viu o esplendor de Jesus glorificado. Uma coisa espetacular. Eu gostaria de ver algum dia. Nós vamos vê-lo em glória maior, até, eu acho até maior do que a que nós vimos, do que a que João viu aqui, não é? E João, o ser humano que não está glorificado ainda, ele não está preparado para receber tanta revelação, né? Por isso que João quase chegou a desmaiar. João viu o esplendor de Jesus glorificado e ficou de tal modo impressionado que ele desmaiou. Chegou a desmaiar, mas ficou caído, sem forças. Qual é a impressão que o Senhor Jesus causa em nós hoje? Ele é o bom velhinho, o amigo lá de cima, o cara legal? Nós estamos vendo uma completa falta de respeito e de reverência para com o Deus Senhor do Universo. Nós precisamos corrigir isso em nós, né? Qualquer dessas tendências devem ser corrigidas em nós. Terceiro e último, a igreja tem que olhar o passado com gratidão, né? Olhar para Jesus com gratidão. Viver o presente com diligência. Diligência é a aplicação obediente às coisas de Deus. E aguardar o futuro com esperança. Então, vou repetir isso aqui. A igreja, e eu estou dizendo aqui de cada crente, né? Tem que olhar o passado com gratidão. Viver o presente com diligência. E aguardar o futuro com esperança. Essa é a mensagem do Apocalipse. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver estas verdades na nossa vida, aguardando com expectativa a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém.